A polêmica do teto da dívida pública americana tem rodado os noticiários nos últimos meses. E quando falamos em teto de dívida e das consequências de uma não extensão desse limite, e de um possível calote da economia mais importante do mundo, as consequências podem ser catastróficas. E nesse vídeo, você saberá o que é o teto da dívida pública dos Estados Unidos, qual é a articulação que está sendo feita a fim de resolver esse problema, as possíveis consequências de um calote da dívida pública por parte dos Estados Unidos e se já há um precedente sobre isso. Ou seja, será que os Estados Unidos já deram algum calote antes na história? E veremos também quais são as expectativas para o futuro da economia americana. O governo dos Estados Unidos está à beira de uma crise relacionada à crescente dívida pública do país. E em janeiro de 2023, o governo de Joe Biden atingiu o teto da dívida legalmente estabelecido. E esse teto era de 31,4 trilhões de dólares, ou mais de 150 trilhões de reais. Apenas para se ter uma noção do tamanho dessa dívida, esse valor é equivalente a 1/3 do PIB mundial. O governo americano tem feito manobras contábeis desde o início de 2023 para evitar furar o teto de gastos, algo que poderia ser considerado como pedaladas fiscais por parte de Joe Biden. A causa da crescente dívida americana é bastante evidente. O governo gasta mais do que arrecada, por isso ele precisa tomar dívida para custear seus próprios gastos. Mas agora, as coisas tomaram proporções muito grandes e a margem para manobras contábeis parece ter chegado ao fim. De acordo com a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, a Janet Yellen, os Estados Unidos poderiam perder sua capacidade de pagar suas contas no dia 1º de junho de 2023, o que causaria um abalo catastrófico na economia mundial. Assim, o governo Joe Biden chegou a um impasse. Afinal, a autorização necessária para torrar mais dinheiro, elevando assim o limite da dívida pública norte-americana, é feita pelo Congresso do país. E os congressistas não ficaram nem um pouco interessados em dar mais dinheiro para o Joe Biden, principalmente os republicanos, que são basicamente a direita americana e oposição ao atual governo. Os republicanos afirmam que o governo democrata tem gastado muito. Então, eles exigiram cortes orçamentários. Em resposta a isso, Biden então sugeriu cortes nos elevados gastos militares do país. Entretanto, os republicanos afirmaram que a segurança do povo norte-americano é a prioridade do governo. Por isso, os republicanos exigiram cortes em outras áreas, como educação, meio ambiente e programas sociais. Mas o fato é que Joe Biden não quer dar um calote na dívida pública do país ou nas contas do governo às vésperas de um ano eleitoral. A possibilidade do calote da dívida americana abalou os mercados internacionais. O valor do seguro dos títulos americanos subiram consideravelmente, mais ou menos o mesmo que aconteceu com os seguros dos títulos do Deutsche Bank recentemente. A verdade é que o mercado do Tesouro dos Estados Unidos movimenta 24 trilhões de dólares, sendo então difícil mensurar o impacto que um calote da dívida pública americana poderia causar. Além disso, de acordo com a imprensa norte-americana, o calote da dívida pública poderia causar desemprego em massa, encarecer futuros empréstimos para o governo e também para a iniciativa privada. Mas essa não é a primeira vez que os Estados Unidos dariam um calote, ou enfrentariam o mesmo problema. Em 1971, o presidente Nixon proibiu a conversão do dólar em ouro, pondo fim então ao acordo de Bretton Woods, dando assim um calote nos países que confiavam na moeda americana. E quanto ao aumento do limite da dívida pública em 2011, durante o governo de Barack Obama, a dívida pública dos Estados Unidos também atingiu o seu limite, sendo que depois de muita discussão, foi feito um acordo que deu permissão ao governo para gastar mais dinheiro. Naquela época, a tensão foi tão grande que houve risco real de que a dívida pública do país tivesse sua nota rebaixada pelas agências de certificação de crédito. Mas o fato é que o governo dos Estados Unidos trata sua dívida como a maioria dos países. E é por isso que os Estados Unidos frequentemente se encontram nessa mesma situação. É evidente que não existe um real compromisso com o pagamento da dívida pública do país, como também
ela só faz aumentar ao longo dos anos. E foi justamente esse comportamento expansionista por parte do governo norte-americano que levou o Congresso do país a estabelecer em 1917 o limite da dívida pública federal. O mundo vivia a Primeira Guerra Mundial e os Estados Unidos torravam muito dinheiro com a questão militar. Então, o teto de gastos foi o meio encontrado pelo Congresso para frear os gastos excessivos do governo federal. E naquela época, o limite da dívida do governo era de 11 bilhões de dólares. Sim, bilhões e não trilhões como é hoje. E desde 1917, esse teto de gastos foi revisado nada menos do que 78 vezes. Pois é, não é apenas no Brasil que os limites de gastos foram criados para serem violados com frequência. E também, como no Brasil, os déficits fiscais dos Estados Unidos crescem ano após ano. E os superávites são apenas raras exceções a essa regra. Durante a recente crise sanitária que enfrentamos nos últimos anos, o déficit americano chegou a impressionantes 15% do PIB. E isso aconteceu na maior economia do mundo. E no longo prazo, a tendência é que as coisas piorem. A estimativa é que a dívida pública dos Estados Unidos salte dos atuais 24 trilhões de dólares para 43 trilhões até o ano de 2033. O fato é que a dívida pública é sempre um grande problema. Como essa dívida se trata basicamente do governo pegando dinheiro emprestado da iniciativa privada, isso representa menos dinheiro disponível para financiar outras atividades econômicas. E o dinheiro a ser emprestado é uma mercadoria como qualquer outra, sujeita à lei da oferta e da demanda. Se há menos dinheiro disponível para empréstimos, já que o governo toma a maior parte para si, o preço dos empréstimos, ou seja, a taxa de juros, tende a subir bastante. Fica então mais difícil para as empresas e para as pessoas empreenderem, expandir seus negócios e gerar renda. Mas afinal, o governo vai dar um calote na dívida pública americana? A gestão Biden estaria disposta a deixar de honrar seus compromissos financeiros? E a verdade é que a Câmara já aprovou um acordo que suspendeu o teto da dívida pública até 2025. Ou seja, mais uma vez o governo fez o que já era esperado: imprimir mais dinheiro para pagar sua própria dívida, assim evitando um calote e a quebra da economia americana. E, consequentemente, da economia mundial. A dívida pública estatal tem por referência a própria moeda estatal, que, surpreendentemente, é impressa pelo próprio Estado. Ou seja, o governo pega dinheiro emprestado e tem a possibilidade de imprimir dinheiro de mentira. Ou melhor, uma moeda fiduciária, sem lastro nenhum em algo de valor tangível. Basicamente, para pagarem essa dívida no futuro. Olhando sobre essa ótica, chega a ser impressionante o fato de tanta gente ainda emprestar dinheiro para o governo. Entretanto, a insolvência do governo dos Estados Unidos e de outros países, no longo prazo, é inevitável. O dólar, assim como todas as outras moedas estatais, está entrando em uma diluição progressiva. O grau de desvalorização da moeda fiduciária, impressa pelos bancos centrais, atingiu um patamar nunca antes visto na história. E isso vai cobrar um preço alto mais cedo ou mais tarde. A dívida pública sempre vai crescer. O governo vai imprimir cada vez mais dinheiro e, por fim, isso fará a economia estatal implodir. E quem mais sofrerá com isso será sempre o lado mais fraco: o povo. O grande problema dos Estados Unidos não é o teto de sua dívida, ou quanto dinheiro Joe Biden gasta no seu governo. O grande problema da economia americana e de qualquer outra economia do mundo é a constante desvalorização do dinheiro estatal. Quando essa estrutura em ruínas de fato desmoronar, quem não tiver em mãos uma verdadeira reserva de valor irá desmoronar junto com a economia. Então, será que em breve veremos a queda do império? Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, assim mais pessoas podem conhecer e acompanhar esse canal. Deixe seu like e se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações na opção Todas, para ser avisado quando um vídeo novo for postado. Obrigado por assistir esse vídeo até o fim, e até a próxima!